Olá, tudo bem? Para essa questão, nós vamos traçar as imagens pelo raio notável e também pelas contas, para a gente entender como é que acontece a formação, tudo bem? A primeira imagem que a gente vai analisar aqui é a formada pelo espelho em associação com a lente. Então, nós temos aqui um objeto e ele vai refletir, que seja, os raios de luz dele. A primeira incidência que a gente vai analisar aqui é no espelho. O raio de luz, pelos dois raios notáveis que eu escolhi aqui, ele vai paralelo e volta pelo foco, e ele vai pelo foco e volta paralelo. Onde eles se encontram, forma-se uma imagem, que é a imagem produzida pelo espelho do objeto. Essa imagem a pessoa vai conseguir ver? Não, dessa forma em que ela está aqui, ela não consegue ver. Por quê? Quando nós enxergamos uma imagem, quando nós enxergamos alguma coisa que nós conseguimos ter ciência de que aquilo está sendo visto, é porque os raios de luz daquele determinado objeto chegam ao nosso olho, atingem a nossa retina e tudo mais. Então, se eu quero que a pessoa veja essa imagem que é produzida pelo espelho, eu preciso que os raios de luz que formam ela cheguem aos olhos da pessoa. Mas veja que o raio de luz é para cá e para cá, não tem jeito nenhum de chegar no olho da pessoa. Por isso que, se a gente traçar um raio de luz até o olho da pessoa, ele obrigatoriamente teria que passar pela lente. Tudo bem? Essa é uma lente esférica. Então, essa lente esférica, obviamente, vai ter os seus próprios raios notáveis e vai gerar uma outra imagem que é a que realmente vai ser vista pela pessoa. Ela vai ser a imagem que vai chegar ao olho da pessoa. Essa imagem aqui vai chegar ao olho dela? Não. Chegaria se não tivesse uma lente e o olho da pessoa estivesse na reta que os raios a fizessem, né? Mas como não tem nenhum raio de luz que forma essa imagem aqui capaz de atingir o olho dela que está aqui em cima sem passar pela lente, qualquer raio de luz que tenda a atingir o olho dela obrigatoriamente precisa atravessar a lente, então nós temos que traçar os raios notáveis para que a gente consiga ver qual é a formação dessa nova imagem após passar pela lente. Afinal, todo raio de luz que passa por uma lente esférica, ele forma uma nova imagem. Então, vem aqui. Isso aqui passa a atuar como o objeto dessa nova imagem. Vem aqui e traço dois raios notáveis. O primeiro é passando aqui pelo meinho, que ele vai e volta de forma semelhante. E o outro é o que vai paralelo e volta pelo foco, mais tradicional de todos. Então, onde eles se juntam é onde ocorre a formação da imagem, dessa imagem aqui. O que era a imagem do espelho passou a atuar como objeto da lente para que os raios dela atravessassem, conseguisse chegar ao outro lado e daí sim a pessoa conseguisse ver essa imagem, tudo bem? Então aqui, ó, se você também tivesse feito indo pelo foco e voltando paralelo, daria a mesma coisa, mas o que nos interessa é traçar essa imagem aqui. Como ela está na mesma orientação do objeto, tá para cima, assim como o objeto também tá, então ela vai ser direita, uma imagem direita. Como ela está sendo formada desse lado da lente, né, do lado oposto ao objeto da lente, a imagem vai ser real e pelo desenho a gente já consegue ver que a imagem é maior, né? Mas se a gente traçar ali, a gente também consegue ver aqui pelos cálculos. O foco desse espelho é de 60 centímetros e a posição do objeto é 80 centímetros. Eu quero saber o pelinha que vai ser a posição que essa imagem aqui vai se formar. Venho aqui e calculo. 1 sobre 60 menos 1 sobre 80 é igual a 1 sobre pelinha. 1 sobre 60 menos 1 sobre 80 gera 1 sobre 240. 1 sobre pelinha é igual a 1 sobre 240. Faz a inversão aqui e você tem que pelinha é igual a 240 centímetros, tudo bem? Se eu sei que pelinha aqui é 240 centímetros, então é 240 centímetros em relação ao espelho. Como antes tinha 360 centímetros entre a lente e o espelho, então aqui passa a ter 120 centímetros, tudo bem? Daí é essa posição aqui, que como agora ele vai atuar como um objeto linha, digamos assim, essa posição vai ser o novo P para descobrir o pelinha dessa imagem aqui.
Então, eu venho aqui e calculo 1 sobre f, que no caso agora é o foco da lente, é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. O foco é 100, o p é 120, que a gente acabou de ver, mais 1 sobre p'. 1 sobre 100 menos 1 sobre 120 é igual a 1 sobre p'. 1 sobre 100 menos 1 sobre 120 dá 1 sobre 600, né? Você faz o MMC, divide, multiplica pelo de cima, subtrai e você tem 1 sobre 600, tudo bem? Invertendo aqui, a gente tem que o p' é 600 centímetros. E daí a gente faz o aumento. Como que é o aumento? O aumento é fazer aqui, ó, aumento é igual a menos p' sobre p. Nesse caso, o p' a gente descobriu. Então, a gente vem aqui e aplica p' 600, p 120, 600 sobre 120 dá menos 5. Por que menos 5? Porque esse aumento foi feito aqui em relação ao objeto que formou essa imagem. Tudo bem? Então, foi feito entre esses dois elementos aqui, o aumento. Isso daqui é 5 vezes maior do que esse daqui. Tudo bem? E aí, como é o sinal de menos, significa que é invertido em relação ao outro, né? Então, aqui, se aqui tá para baixo e aqui tá para cima, eles são invertidos, por isso o sinal de menos. Mas isso significa que isso aqui é 5 vezes esse daqui. Então, é maior do que o objeto, tá? E aí, então, ali a gente já tem que a primeira imagem é real, direita e maior. Agora, vamos para a segunda imagem, que é mais tranquilinha, que é formada apenas pela lente, tudo bem? Então, os raios vão aqui. É só a gente traçar os raios notáveis, tá bom? Eu escolhi 2 aqui, mas você poderia escolher outros 2. Fica ao seu critério. Eu escolhi o que vai paralelo e volta pelo foco. E o que vai aqui pelo foco e ele retorna paralelo. Então, quando ele vai voltar aqui passar pela lente, vai ficar paralelo de novo. A imagem é formada pelo encontro dos raios notáveis, então a gente tem aqui no encontro a formação da imagem. Pelos próprios raios, você pode perceber que a imagem é bem pequenininha, né? Então, vai ser menor. Pode perceber que o objeto aqui está para cima e a imagem está para baixo, então vai ser invertida. E como ela está sendo formada desse lado da lente, né, que é do lado oposto da lente, então ela vai ser real. No caso, o verdadeiro motivo, né, é o fato da imagem estar sendo formada pelo encontro dos raios de luz, não pelo seu prolongamento, tá bom? A gente pode calcular aqui, ó, a imagem 2 é igual a 1 sobre foco, mais 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Então, o foco aqui da lente, como a gente viu pelas medidas, é 100. O P é 100 mais 180, que dá 280, mais 1 sobre P'. Eu passo aqui subtraindo, 1 sobre P' é igual a 1 sobre 100 menos 1 sobre 280. E daí, fazendo essa continha, a gente tem que o P' é 150 centímetros aproximadamente, tá? Vai dar um valor 1.400 sobre 9, mas daí você faz a divisão ali e tem um valor aproximado, tá bom? No aumento é menos P' sobre P, novamente. O menos P' é menos 155 e o P é 280. Quando você faz essa conta, você tem que o aumento é de menos 0,55, ou seja, o aumento foi decimal, menor do que 1 e maior do que 0. Perdão, menor do que 1 e também menor do que 0, porque o sinal é negativo, né? Então, o fato de ser negativo indica que é invertido, e o fato de ser o valor mesmo, né, só o 0,55 entre 0 e 1, significa que diminuiu, que esse valor aqui foi multiplicado por um decimal, no caso 0,5, e ficou a metade do que era o objeto, tudo bem? Então, a segunda imagem é real, invertida e menor, totalizando a alternativa B.